Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso devocional. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 do livro O Desafio de Se Expor, do pastor Marcos Moura. E o nosso capítulo 3, ele vai falar assim: vem para o meio. Quem não assistiu o capítulo 2, volta lá no vídeo para que tenha uma continuidade desse raciocínio, tá? Então, só para dar uma introdução rápida aqui, esse livro está baseado na passagem de Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 10, onde Cristo, ele na sinagoga, no sábado, ele cura uma pessoa que tinha um homem, né, com a mão mirrada, mão defeituosa. E esse milagre, né, ele traz aqui vários pontos preciosos que a gente vai trabalhar e ele vem, né, trazendo à luz coisas preciosas para nossa vida pessoal, nossa vida como um todo, né, como família, mas principalmente eu acho que é expor aquilo que está escondido, né? Esse homem, por participar de uma cultura que excluía aqueles que eram defeituosos, aqueles que tinham um problema de saúde, muitos deles ficavam à margem da sociedade, não podendo trabalhar, não podendo estar em família, em muitos contextos, né? Então aqui ele vem e traz um desafio para esse homem. No capítulo anterior, no capítulo 2, ele fala assim, fique de pé. E agora no capítulo 3 vem para o meio. Então, sem muita demora, vamos continuar com a leitura, depois umas considerações e a gente faz uma oração final, tá bom? Vamos lá. Por diversas vezes, achamos que as nossas demandas e crises irão acabar quando nós apenas ficarmos de pé. Talvez até pensemos da seguinte forma: eu acho que agora o Senhor chegou no final do processo. Mas a verdade é que não é bem assim que funciona. Com aquele homem que tinha sua mão deformada, o Senhor foi muito mais além. Não era apenas para que ele ficasse de pé. Jesus disse: sai e vem para o meio. Você sabe o que isso significa? Se por acaso, naquele local, alguém ainda não tinha o visto, com certeza, a partir daquele momento, todos passaram a vê-lo claramente. Vir para o meio é sair das áreas periféricas das nossas vidas, do nosso mundo interior, e vir para o centro das reais questões que sabemos que precisam ser trabalhadas e resolvidas. Temos consciência das nossas demandas, sabemos as nossas dificuldades e, mesmo assim, às vezes, queremos trabalhar de forma superficial. É também vir para o centro daquilo que sabemos que precisamos ser mais claros, transparentes, e não temos sido. Atualmente, as pessoas dizem que não têm mais pecados, elas têm problemas. Diversas vezes, ao terminar um seminário, algumas até me procuram e dizem: pastor, eu posso falar com o senhor? Uns, inclusive, me convidam para jantar em suas casas e eu já sei que, na verdade, é porque querem conversar. Ao terminar o jantar, eles dizem: pois é, pastor, sabe o que é? Queria aproveitar, assim, falar com o senhor, porque eu tô com um problema. É sempre assim, estão com um problema ou com uma dificuldade. E eu pergunto: mas qual seria então esse problema? E eles respondem: ah, pastor, é que assim, eu cometi adultério. Eu estou com um problema. Quer dizer então que agora adultério é problema? É dificuldade? As pessoas não dão mais nome aos seus pecados, já não definem como a Bíblia determina, preferem carregar dentro de si seus erros e dizerem que estão enfrentando um problema ou uma dificuldade. Eu quero que saiba que enquanto continuarmos periféricos, superficiais nos nossos pecados, iremos continuar com eles nas nossas vidas. Enquanto não resolvermos o que precisa ser resolvido, dando nome a eles, continuaremos do mesmo jeito. Você precisa chegar ao centro da questão. Nós sempre estamos rodeando pelas beiradas, como os mineiros dizem, tentando nos esconder e evitando o centro da questão. Nós nunca declaramos abertamente qual é a nossa verdadeira deformidade. Preferimos nas superficiais, né? Preferimos ser superficiais e acabamos não aprendendo a resolver as nossas demandas como devem ser resolvidas. Quando o Senhor desafiou aquele homem para vir para o meio,
Quem mais estava no meio? O próprio Jesus. E quer saber o porquê? Porque Deus é luz e nele não há trevas. Aqueles que dizem que o têm devem também andar na luz. A tua cura, a sua restauração, a sua libertação está em um centro chamado Jesus Cristo. Mas esse Jesus que está na luz precisa te desafiar a sair das sombras. Porque às vezes somos tão superficiais que estamos nas penumbras e nas sombras. Nas sombras, nós não sabemos ao menos definir como nós estamos. Caso você duvide disso, fique na sombra por algum período de tempo e tente me dizer como você está. Se você está sujo, se você está limpo, você não vai saber me dizer. Tudo porque a sombra te impede de ver claramente como você está. No entanto, a partir do momento que você decide sair da sombra e começar a caminhar para o centro onde Jesus está, e ele diz: venha para a luz, para que se as trevas que há em ti sejam manifestas. Quando você vem para o centro, essas trevas são reveladas. Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, a luz de Cristo vai se projetar sobre você. E quanto mais ela é projetada, mais claramente enxergará como você realmente tem estado. Muitas vezes você não percebe a distância que está dele. As outras pessoas ao seu redor até percebem que você não está bem e te falam, porém você não concorda, porque quando olha para si mesmo não se enxerga assim. Contudo, existe algo extraordinário quando nos Contudo, existe algo extraordinário quando nos aproximamos de Jesus e a sua luz se projeta sobre nós. Já não são mais pessoas, mas a própria luz de Cristo que nos mostra como estamos. É o próprio Senhor que se projeta com sua luz sobre nós e nos faz enxergar como estamos, sem mais rodeios. Vir para o meio é dar passos de transparência. Vir para o centro é dar passos de sinceridade, de reconhecimento. Não tem cura para quem não se reconhece. Quem não se permite se enxergar e ver o seu estado é doentio. Então o Senhor, naquele momento, mandou um homem ficar de pé e vir para o meio, e não ficar mais periférico nas penumbras. Não se esconder atrás de outras pessoas. Ele ficou de pé e o Senhor o trouxe para o centro. Essa é a proposta que ele tem para nós, vir ao centro das coisas. É o que eu tenho tentado fazer e confesso que não tem sido fácil. Quando eu paro e reconheço a luz de Cristo, qual é a minha real condição, eu fico triste e desanimada. Todavia, ao mesmo tempo, embora saiba que eu não vou conseguir resolver na minha própria força, contudo, o que estou vislumbrando, eu sei que aquele que me coloca de pé e me chama para o meio vai dar conta. Então aqui é um convite para a gente deixar, eu posso dizer até assim, deixar as máscaras, né? Agora, nesse período de pandemia, a gente tá muito acostumado, né? Usar as máscaras. E como que será essa sociedade daqui pra frente? E aqui ele fala isso, que nós, quando estamos numa superfície, lidando com as situações, lidando conosco, né? Nas nossas atitudes, a gente tende a ficar na superfície. A gente tende a não querer mexer em coisas ou revelar coisas que vai trazer um certo incômodo. Essa passagem me faz lembrar da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que a mulher em fluxo de sangue, também está lá em Lucas, eu não lembro exatamente o capítulo, ela diz que ela ouviu falar de Jesus e foi rastejando no meio da multidão, né, meio que agachada ali no meio da multidão, tocou nas vestes dele, na orla das vestes dele, ou seja, lá na barra do manto de Jesus. O poder de Jesus saiu para curá-la, mas ele virou e falou: quem me tocou? E aí os discípulos dizem assim: mas Jesus, quem te tocou? Tá uma multidão do seu lado aqui. O Senhor fala: quem te tocou? E ele insiste: não, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E essa mulher se manifesta. Ela aparece. Eu fico imaginando a cena
de uma pessoa que a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos para ser curada e ela não teve êxito nisso. E o que acontece? Eu penso que ela é uma mulher de posses, né? Uma mulher conhecida. E por ter esse fluxo de sangue, ela não poderia estar na sociedade. Aliás, ela não poderia estar na rua. Ela não poderia nem, às vezes, estar com a sua família. Porque era algo contaminado, entende? Era uma doença. Não podia estar. E ali eu penso, a hora que Jesus revela quem ela é e pede para ela falar, porque a intenção é claro que ele sabia que saiu o poder dele, então, e ele sendo Deus sabia quem tocou ele, mas a intenção era revelar essa mulher. E ela queria ali ficar escondida, porque na mente dela, não, se eu só tocar em Jesus e eu for curada, eu saio correndo, ninguém me vê. Mas Jesus não, ele vem e restaura essa mulher por completo, para mostrar de novo à sociedade que quem ele era, quem ela era, filha de Deus. Então, esse homem é a mesma coisa, ele estava lá com a sua mão mirrada, ouvindo Jesus lá na sinagoga, às vezes com certeza escondidinho, sem ninguém saber que ele estava ali, porque muitos ficavam, né, muitos doentes, muitos enfermos ficavam à margem da sociedade. Em João 5 fala do tanque, eu marquei aqui o tanque de Betesda, porque eu confundo os nomes, né? E nesse tanque esperavam ali a agitação das águas para uma pessoa solidarizar com a outra de colocar o enfermo lá dentro e ser curado. Então eles viviam à margem, né? E Jesus vem e diz, vem, sai daí, sai desse lugar, sai dessa penumbra, sai dessa escuridão. E muitas vezes é esse convite que Deus traz a nós, né? A Bíblia diz que Deus ele só exorta, ele só corrige aquele a quem ele ama. Então, se ele traz uma palavra para nós de correção ou mostrando algo que está errado nas nossas vidas, não correlacionando aqui doença com pecado, que pode ser sim, mas pode ser que não, porque eu creio o seguinte, sabe, gente? Tenho aprendido assim, que a cruz, que quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, não é a minha enfermidade que não tem cura, não é o meu marido que não se converte, não é o meu patrão que me enche o saco, a minha cruz, ai, minha cruz é minha sogra, ai, minha cruz é meu sogro, ai, minha cruz é sei lá quem, entendeu? Ai, a cruz que eu carrego na minha vida. Não, a cruz somos nós mesmos. É a gente que tem que ir lá para aquele local com os nossos defeitos e os nossos problemas, né? Igual ele fala aqui, né? É até engraçado. Ele fala assim, que as pessoas colocam o pecado agora como problema. Por quê? Porque é mais macio, né? De entender. É difícil a gente dar nome a esses pecados, a entender, Deus, de fato, o que o Senhor está falando que eu sou. E Ele vai falar quando a gente tem esse contato com a palavra de Deus, que é a luz que revela e traz clareza ao nosso entendimento. Ele vai falar o que é pecado. Sabe, lá nesse congresso que eu fui de casais, SOS Casamento, do Ministério Amo Família, recomendo para você ir, lugar maravilhoso, lugar de manifestação do poder, da graça e da misericórdia e da restauração de Deus na vida de famílias. Ele mostrou um desenho para mim, e aí eu quero compartilhar com você muito rapidamente. Ele mostrou isso aqui, vamos ver se vai filmar. Uma árvore com vários frutos e a raiz. E aí ele falou assim que, tipo, cada probleminha que eu tenho no meu relacionamento ou na minha vida são pecados. São pecados manifestos, pecados que aparecem no nosso convívio aí em lar, né, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, né? São esses pecados que aparecem. E aí, às vezes, na nossa forma religiosa de viver, a gente pode tentar tirar um, tira outro. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou mais... Não que essas coisas não tenham que ser feitas, porque elas fazem parte de uma caminhada cristã. Mas, às vezes, o fazer demais, entende? A religiosidade aí faz com que você fale que você vai resolver esses problemas. E pode até resolver, num curto período de tempo. Por quê? Porque não houve a transformação real, que é na raiz do problema,
que aí ele diz que é o pecado maior. E o pecado maior, que é essa raiz onde nós estamos, que é o nosso coração longe do Senhor. Então, muitas vezes, a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida porque a gente não quer, primeiro, a gente não quer parar para entender. A gente não quer parar para refletir. A gente não quer parar para considerar que alguma coisa ali tá errado. Não tá funcionando, não tá certo. E aí a gente põe as desculpas da nossa vida nesses problemas que eu tenho, nessas dificuldades que eu tenho, nessas cruzes que eu carrego. E aí você põe isso ali e pronto, entendeu? E vai e segue o barco. Só que daí chega uma hora que esse barco tá furado. E ele pode naufragar. E aí, pela graça de Deus, a gente tem tempo ainda, né? Graças a Deus que a gente tem tempo ainda. Aí o problema vai ser a hora que a gente não tiver. Então, é esse convite hoje. Vem pro meio. E é um convite pra mim também, sabe? Eu tenho estado num processo assim que Deus vem me revelando coisas da minha vida, da minha personalidade. Autoconhecimento, gente, é a chave pra gente entender as perebas da nossa cabeça. E do outro também, porque quando eu entendo a personalidade do outro, quando eu entendo o temperamento do outro, eu paro com a mania de querer mudar as pessoas. E que as pessoas sejam do jeito que eu quero que elas sejam. E assim eu aceito que elas prossigam, vivam sua vida, cada um cuida da sua vida e, lógico, cuidando da sua vida, você vai cuidar do outro da melhor forma. Porque é isso que Jesus fala. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Só que se você não ama você mesmo, querida, foi o que Deus falou pra mim, eu não me amo de verdade. Porque se eu não amo a mim mesmo, como eu vou amar o outro? Sabe como eu vou amar o outro? Nas rédeas da religião, né? Na gaiolinha engessada da religião, que eu vou falar que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que ser daquele jeito, que daquele jeito Deus não aceita, e não sei o que, bota aquele monte de regras para ser seguido, porém, não tem uma vida transformada, nem a minha, muito menos a dos outros. Então é esse o chamado hoje, pra gente vir pro meio, e nesse meio, onde Jesus está, que é essa luz, que é esse poder, é essa graça, é esse amor incondicional que Ele tem por nossas vidas. É esse convite que Ele faz hoje para sua noiva, sua igreja, aqueles que amam a Deus do fundo do seu coração. E de falar, vem pro meio, vem e mostra para mim o que de fato precisa ser transformado, mudado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então eu quero fazer uma oração muito rápida aqui. Senhor Deus, obrigada, Jesus, pela Tua palavra revelada a nós e que o Senhor mostre mesmo, Senhor, todos os cantos, ó Deus, escondidos, Senhor, tudo aquilo que a gente gosta de pôr debaixo do tapete, tudo aquilo que a gente gosta de esconder para que ninguém veja, mas o Senhor vê. Não há como se esconder do Senhor, Deus, não há. O Salmo 139 diz isso, Deus, mesmo que a gente for mais no profundo abismo, o Senhor lá nos encontrará. Não há como se esconder do Senhor, o Senhor é soberano sobre tudo que existe. Então eu peço, Deus, que o Senhor revele aquilo que ainda está oculto em nosso coração e que a gente tenha essa coragem de ficar de pé diante dessa situação, Senhor, e trazer aos pés da cruz, trazer ao Senhor e falar, Deus está aqui, me ajuda, Senhor, a transformar e ajuda, meu Deus, a crescer em maturidade de vida, em novidade de vida e crescer, ó Deus, e crescer no conhecimento do Senhor e a ser transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos, é isso que nós agradecemos. Ser com cada um, Senhor, nessa casa, Pai, nessa família, em nome de Jesus. Amém. De beijo no seu coração. Tchau.